lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo este episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato. Hoje, na verdade, relembrando uma polêmica um pouco antiga que deu muito o que falar à época e explicitou algumas posições e algumas atitudes frente à língua. Quando, há muitos anos, houve uma requisição oficial para que documentos aqui no Brasil empregassem a palavra presidenta, porque a presidenta de turno era a Dilma Rousseff, muita gente se levantou falando: errado! Não existe! Não pode! E era interessante ver quais eram os argumentos que se colocavam a respeito disso. O mais simplesinho era: não existe. E o que significa não existe? É que ninguém fala. Mas aí a gente encontra um problema sério, que é: a língua é uma coisa dinâmica. E a partir do momento em que as pessoas começam a falar, uma coisa passa a existir. Há coisa de 80 anos não existia a palavra computador. Não existia nenhuma das palavras ligadas ao universo da computação. Há coisa de 50 anos não existia a palavra internet. E muitas das palavras que hoje estão indissociavelmente ligadas ao universo da internet não existiam. E passaram a existir um pouco porque as coisas mudam no mundo e a gente precisa adequar a nossa linguagem. Então, um pouco também por nunca ter existido, pelo menos aqui no Brasil, uma figura feminina na presidência, não se usava a palavra presidenta. Um segundo argumento buscava ser mais técnico e vinha com a chancela de não está no dicionário. O problema é que está, sim, no dicionário desde 1870, mais ou menos. 1860, 1870. Não tenho de cabeça qual o autor que colocou pela primeira vez. Mas existe, está dicionarizado. Um terceiro argumento era: não foi usado pelos grandes modelos da língua, não foi admitido pelos grandes modelos, o que também é uma inverdade, porque o capítulo 80 das Memórias Póstumas de Brás Cubas já diz: respirei e não tive ânimo de olhar para Virgília, senti por cima da página o olhar dela, que me pedia também a mesma coisa, e disse que sim, que iria. Na verdade, um presidente, uma presidenta, um secretário, era resolver as coisas de um modo administrativo. E as Memórias Póstumas de Brás Cubas são um livro publicado em volume em 1881. Ou seja, sim, há precedência dos grandes autores. Por fim, o argumento maior era não. Palavras terminadas em E não flexionam gênero no português. Temos estudante, não temos estudanta. Sim, é verdade. Mas temos também outras palavras que não seguem essa regra, como governante, governanta, como parente, parenta. E um dos casos mais antigos das línguas peninsulares, das línguas neolatinas: infante, infanta. Infanta, inclusive, que está dicionarizado no Dicionário Morais de fins do século XVIII. Infanta, princesa do sangue real, irmã de El Rei ou do príncipe sucessor. E eu lembro de uma vez apresentar todos esses argumentos para uma pessoa que me ia contestando a cada um deles com o seguinte, e eu trazia as informações. Ó,
acontece isso, e quando eu terminei, eu esgotei todas as possibilidades, ela olha pra mim e fala: "Ai, mas eu acho feio." E eu acho feio, vamos combinar? É um critério que não tem absolutamente nenhuma validade do ponto de vista da língua. Por que eu estou lembrando aqui dessa polêmica já um pouco empoeirada? Porque a língua é um elemento que se submete a um monte de critérios, mas ela continua se submetendo a valores emocionais, ela movimenta sentimentos. Se a gente quer ter uma postura crítica em relação à língua ou a qualquer outro tipo de enunciado, aqui eu não estou falando só de uma palavra, eu estou falando sobre textos inteiros, porque o objeto do canal é justamente a poesia, e após apresentar e discutir poesia, eu conheço muito bem a colocação fatal. Ai, mas eu não gosto. Não quero saber se você gosta. Eu quero que você entenda quais são as possibilidades de leitura, quais são as reverberações que cada texto pode ter, quais são as regras às quais os textos estão submetidos, e por isso elas podem ser usadas para avaliação e para compreensão, do mesmo jeito que eu não quero saber se você acha a palavra presidenta bonita ou feia. O importante é entender quais são as regras e quais são os contextos nos quais ela está inserida. E é óbvio que quando a pessoa me falou: "Ah, mas eu acho feio", o que ela não quis admitir em hipótese alguma é: essa palavra tem uma conotação que eu não consigo aceitar, porque essa pessoa não queria aceitar de jeito nenhum a legitimidade de uma mulher na presidência, especificamente aquela mulher. A língua, a poesia, os enunciados estão perpassados de vários níveis de preconceitos, curiosidades, regras, significados, e a gente precisa, com toda a humildade do mundo, com a maior objetividade possível, apresentar esses significados e entendê-los no seu contexto, para passar um pouco por cima das nossas emoções primordiais, das nossas paixões, para usar uma palavra antiga por aqui.